Olá pessoal, professor Eduardo da Rocha na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E dessa vez eu vou trazer uma dica de estudo para vocês que é campeã. É uma dica campeã pelo fato de muito aluno trazer esse questionamento para mim. Qual é esse questionamento da Rocha? O que a gente vai aprender hoje? O que a gente vai conversar hoje? Na verdade, hoje é uma das coisas mais importantes que se tem dentro de um concurso público, que é como fazer questões de maneira eficiente. Se você quer saber a resposta, quer saber como que eu fiz na minha preparação, vem comigo que eu te explico. Antes de responder essa pergunta, pessoal, peço que vocês se inscrevam no canal para não perder nenhuma novidade do nosso conteúdo. Vocês sabem que a gente posta vídeo aqui semanalmente, vários vídeos com dica de estudo, com legislação tributária, com direito tributário, com questão resolvida. Então, não fique de fora, se inscreve aí e vem com a gente, tá? Respondendo a pergunta de vocês, gente, a gente primeiro precisa saber quais são as funções das questões. Não é correto dizer que a questão só tem uma função. Por quê? Vai depender de quando essa questão, de quando esse exercício ele está sendo feito. Quer ver um exemplo? Muita gente me pergunta, da Rocha, eu acabei de ler o PDF de Direito Constitucional. Eu acabei de ler o PDF de Direito Tributário. Eu vou fazer as questões agora? É claro que eu vou acertar uma quantidade grande de questão, porque eu estou com tudo fresco na cabeça. Eu preciso fazer logo depois que eu fiz a leitura da teoria do PDF? Sim, você precisa. Mas aí eu não vou estar treinando a minha decoreba, não vou estar treinando a minha memorização. Vai chegar lá na hora da prova e eu vou esquecer, porque eu estou fazendo uma questão logo depois de eu aprender, então é claro que eu vou estar com aquilo fresco na cabeça. A minha resposta, sabe qual é? Ora, e quem disse que esses exercícios que você está fazendo depois de ler o PDF tem a função de fazer você memorizar aquele assunto? Não tem. A primeira função do exercício é logo no início da nossa preparação referente àquela aula. Então, se eu li a aula número 1, eu assisti a aula número 1, eu vou pegar os exercícios para saber se eu realmente compreendi aquela matéria. E não se eu memorizei. É muito mais fácil você memorizar aquilo meia hora depois, 15 minutos depois de você ter lido, do que você memorizar isso na hora da prova, 1 mês, 2 meses, 3 meses depois. É óbvio. Por isso que a primeira função do exercício não é memorização. A primeira função do exercício é compreensão. Então, fica ligado nisso. Primeira função do exercício, compreensão. Então, olha só, eu assisti uma aula sobre um tema. Vou fazer as questões que estão lá embaixo, no PDF. Tá legal? E eu vi que eu fiz 85% de acerto. Eu tive 85% de acerto. O que isso significa? Significa que você entendeu a matéria. Que você errou algum ponto, que algum ponto você precisa melhorar, que você achou que era uma coisa e entendeu de maneira diferente, não é? Era A e na verdade é B, porque você confundiu. Então você vai aparar arestas no aprendizado. Ao passo que se você tiver um aproveitamento de 40%, 50%, logo depois de ler um PDF, ora, o que isso indica pra gente? Que você não entendeu a matéria. Então você acabou de ler aquilo tudo e mesmo assim ainda ficou com 40%, 50% de aproveitamento, ora, não é certo você pular para o próximo PDF, para a aula 2 em vídeo ou em PDF. Não é certo. Por quê? Porque você não tem um estudo completo daquele PDF que você acabou de tirar uma nota 40%, 50%. Existe um número da Rocha que faça eu passar para o próximo? Depende muito da matéria. Mas eu diria que 60% é um percentual baixo. 70% já começa a ficar legal. Então 70 para cima já pode pular para a próxima matéria. 70 tem um pouquinho de atenção, para o próximo PDF no caso. Começa a ter um pouquinho de atenção se você ficar com 70 e 80. Acima de 80 você está legal. Tá? Abaixo de 60 pode voltar de novo na matéria que você não entendeu a matéria direito. Tá legal? Então a primeira função, vocês já sabem, é o aprendizado. Eu aprendi aquela matéria. Beleza. A segunda função do exercício, ela ocorre em um momento posterior. É aquele momento em que a gente vai treinar, efetivamente, se a gente memorizou. Por que se memorizou? Porque eu já sei, quando eu fiz os exercícios daquela aula 1, por exemplo, de Direito Tributário, eu já sei que eu fiz 80% das questões. Beleza, acertei 80% das questões. Então eu compreendi a matéria, eu aprendi a matéria. Certo? Mas vamos ver se eu retive
isso dentro da minha cabecinha, se eu conseguir memorizar aquilo ali, vamos ver. Muito provavelmente, você não vai ter um acerto de 80% também. Por quê? Porque você esquece muita coisa. A gente tem a curva do esquecimento, né? Que vai ser objeto de outro vídeo aqui no canal. Mas você só precisa saber agora que a gente esquece, a gente vai andando e as coisas vão caindo da nossa cabeça. Vão caindo da nossa cabeça. Se a gente não pegar e colocar de novo na cabeça, a gente tem muita matéria para estudar, seja concurso público, Enem, qualquer OAB, qualquer coisa que você for estudar, sempre é bastante matéria. Então a gente precisa estar em contato com ela. Essa segunda etapa, essa segunda fase, segunda produtividade para o exercício é justamente a memorização. A segunda função para o exercício é a memorização. Eu preciso ficar fazendo exercício para saber aquilo que eu memorizei e aquilo que eu não memorizei. Então, se eu identifico nessa segunda fase, nessa segunda função do exercício, eu identifico que um tópico X de direito tributário eu não estou mais acertando 80%, eu estou acertando 50%, ora, por que eu estou acertando 50% se antigamente eu acertava 80%? Porque você esqueceu. Não porque você não entendeu. Você sabe que você entendeu porque você fez 80% lá. Há 1, 2, 3 meses atrás você fez 80%. Então o problema não é de aprendizado, e sim de memorização. E com essa segunda função você identifica os pontos que você não memorizou tão bem. Tá? Essa é a segunda função para os exercícios. A terceira função e última função para os exercícios, ela ocorre numa etapa bem posterior da preparação. Qual é essa etapa? Normalmente é aquela etapa em que o aluno ele já tem uma gama de conhecimento de várias matérias muito boa. Ele já terminou diversas matérias. Não precisa ter terminado todas as matérias, mas ele já terminou várias matérias. Então, o que a gente consegue fazer durante essa terceira função, durante essa terceira etapa? A gente consegue tentar fazer o exercício de maneira sincronizada, de maneira concomitante com outras matérias. Então você não vai pegar só as questões de direito tributário agora, você vai fazer um simulado. A terceira fase é a fase do simulado. Por quê? Não adianta você ter aprendido a matéria na fase 1, não adianta você ter memorizado a matéria na fase 2, se você não sabe resolver em um tempo aceitável. Um exemplo é, eu sei tudo de direito tributário, eu sei tudo de direito constitucional, eu sei tudo de direito administrativo, eu sei tudo de contabilidade, sei tudo de tudo. Já fechei todas as matérias. Só que quando alguém me dá uma prova com 100 alternativas, eu demoro 10 horas na minha casa para resolver. Se eu botar o cronômetro para responder, eu preciso de 10 horas. Porque em 2, 3 horas, 4 horas, eu consigo fazer 30 questões. Eu sei a matéria toda, mas eu não sei aplicar aquilo durante a prova. Então eu fico lá enrolando, eu fico demorando, eu quero conferir o meu cálculo se ele está certo, eu quero olhar uma questão 3, 4, 5 vezes. E o que está acontecendo? Você sabe a matéria, você memorizou, você entendeu, né? Você entendeu na fase 1, memorizou na fase 2, só que você não sabe colocar aquilo de maneira rápida no papel. E a gente precisa fazer prova de maneira rápida, a gente tem tempo. Então, essa terceira fase vai ser aquela fase em que você vai pegar as matérias, vai misturar tudo, fazer uma prova, um simulado, normalmente são os simulados que a gente faz, e vai treinar o seu tempo de prova. Porque você já sabe a matéria, você já fixou a matéria, mas você precisa treinar. Eu tenho um amigo meu que foi reprovado num concurso público, ISS Niterói, porque deixou de colocar mais de 10 marcações no cartão resposta. Ele fez a prova toda de contabilidade e acertou tudo de contabilidade. Só que o fiscal tirou a prova da mão dele, porque não deu tempo de passar por cartão resposta. Depois ele passou em outro concurso público, até em outros concursos públicos. Mas nesse, que ele estava muito bem, pela nota dele, quando a gente comparou em site, ele ia ficar entre os 5 primeiros, ele não conseguiu passar. Por quê? Por falta de tempo. Sabia a matéria, ele resolveu a matéria, mas não planejou a sua prova. Muito provavelmente porque ele pecou na fase 3 da resolução de questão. Tá legal? Então, entenda que para cada momento, as questões servem para coisas diferentes, como eu expliquei. Outra coisa que eu queria falar com vocês é a quantidade de questões. Quando a gente abre um PDF, a gente tem lá
às vezes 100 questões, 200 questões, 300 questões, a depender de qual a matéria. Tem direito constitucional, que cai em tudo quanto é concurso, direito administrativo, que cai em tudo quanto é concurso, normalmente tem mais questões, certo? Se você não tiver tempo suficiente para fazer todas essas questões, a minha sugestão é que você faça as pares ou as ímpares, ou de 3 em 3. Por quê? De onde você tirou esse número? Não, acho que maluquice. Não é maluquice. É porque se você tem um tempo escasso, não adianta você fazer o PDF 0, 1, 2, 3 e 4 e chegar na prova sem conseguir ter tempo de ter visto o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Então, se o teu tempo é reduzido, faz o seguinte, são quantas questões na aula 0? Ah, são 200 questões. Faz as ímpares e anota as que você fez. Depois, no momento de revisão, quando você for ler suas marcações, você faz as pares. Por quê? Aí você sabe que sobrou tempo para você voltar ali e fazer questão. E aí, com isso, você cobre uma grande quantidade de questões daquela aula e cobre um grande conteúdo teórico daquele curso. Tá legal? Então, o ótimo é inimigo do bom. Eu não posso trabalhar com uma determinada situação que não é a minha realidade. Se eu tenho 12 horas líquidas por dia para estudar, beleza, é até aceitável você fazer todas as questões que estão ali no PDF. Mas se eu não tenho, eu tenho 3, 4 horas, como é que eu vou parar para fazer 150 questões, 200 questões de um único tópico da matéria, de uma única matéria? Aí você volta no que eu falei e lembra, caramba, eu não quero memorizar agora, não preciso fazer trocentas mil questões agora, porque agora não é o momento de eu memorizar. Não é o momento de eu fazer simulado. Agora é o momento de eu saber se eu entendi a matéria. Então eu vou separar, tem 200 questões, eu vou fazer 70, talvez 60, faz de 3 em 3 ali mais ou menos, tá? Para saber se eu entendi a matéria. E não pega as 60 primeiras, as 50 primeiras não, porque normalmente as questões vêm em ordem de tópico, né? Assunto A, assunto B, assunto C. Se você pegar só as primeiras 50, por exemplo, você vai pegar várias de um tópico só e o último tópico lá vai ficar sem questão. Por isso que eu aconselho que você venha pegando quebrado. A primeira, a terceira, a sexta, a nona, a 12ª, por aí vai. Ou par e ímpar, dependendo da quantidade de questões que você tem ali. Por quê? Porque você não quer memorizar. Você não quer memorizar naquele momento. Naquele momento você quer saber somente se você pode ou não passar para o próximo capítulo, para o próximo tópico, para o próximo PDF ou para o próximo vídeo. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Me ajudou demais na minha preparação, quando eu tive a honra e a felicidade de ter ficado na segunda colocação dentre aproximadamente 8.000 candidatos na Secretaria da Fazenda de Pernambuco, local que hoje eu exerço minha função como auditor fiscal. Tá legal? Não se esqueça de inscrever no canal, compartilhe com teus amigos e até a próxima.